Bom, nos últimos tempos, vários analistas políticos têm anunciado o fim do acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, o acordo que normalmente é conhecido pelo acordo do petrodólar, não é? Tem sido anunciado por vários analistas políticos, mas a verdade é que ainda os seus impactos práticos são pouco visíveis e não temos elementos para garantir que este acordo já tenha sido efetivamente implementado. Porque, segundo o que sabemos, ainda o petróleo da Arábia Saudita ainda é vendido em dólar. Portanto, a moeda de comércio internacional do petróleo continua sendo o dólar. Mas é verdade que tem havido um movimento cada vez maior, sobretudo por parte dos países dos BRICS, no sentido de irem paulatinamente abandonando o dólar como moeda internacional de comércio e passarem a utilizarem uma cesta de moedas que fazem de moedas dos próprios países dos BRICS, né? O yuan, o rublo russo, não é? E até o real brasileiro ou rand sul-africano, né? Falando aqui de alguns países dos BRICS. Contudo, nos últimos dias têm saído notícias que apontam para já o fim do acordo, cujo prazo de renovação era até muito recentemente e que possivelmente não foi renovado. Entre aquilo que é noticiário e o que se vai acontecer na prática, nem sempre batem totalmente certo. Mas estes rumores nos indicam alguma coisa. Não vamos, neste pequeno vídeo aqui, detalhar a fundo o acordo existente entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos, mas de uma forma muito breve, dizer o seguinte: os Estados Unidos, até a década de 70, não é? Tinha a sua moeda lastreada em ouro. A partir da década de 70, os Estados Unidos abandonam o padrão ouro como suporte da sua moeda e basearam a sua moeda sobretudo na confiança e na pujança que o próprio país tem. Ou seja, nós, cidadãos de todo o mundo, nós, empresas e países, utilizamos o dólar como uma moeda de referência porque confiamos, porque é uma moeda que transmite confiança pelo facto de ser a moeda emitida pela maior potência mundial, né? Portanto, até agora foi este o modelo e um acordo que suporta, que aumenta esta confiança dos cidadãos e das empresas de todo o mundo no dólar, é o facto de ser a moeda de referência do comércio de um bem tão importante, de um produto tão importante que é o petróleo. E grande parte desta confiança vem do acordo que existe entre o atual maior exportador de petróleo, que é a Arábia Saudita, e os Estados Unidos. Contudo, e vamos aqui citar uma notícia saída no jornal Sputnik, que indica que o fim do acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos poderá ser um grande fracasso para Washington e poderá ditar, portanto, o fim da hegemonia do dólar enquanto moeda de comércio. O jornal Sputnik, portanto, indica uma fonte turca, não é? Sputnik vai pegar uma notícia num jornal turco e o reproduz e os torna acessível aqui a nós para fazermos esta análise. Este jornal turco, citado pelo Sputnik, na análise que faz, acredita que um dos principais sinais desta nova era, não é? Novo contexto geopolítico, é o fim do sistema petrodólar, segundo o qual a Arábia Saudita concordava em vender o seu petróleo em dólares, não é? O jornalista deste jornal turco
lembra que durante a campanha eleitoral de 2020, o presidente dos Estados Unidos, na altura candidato, terá preferido algumas acusações ao rei da Arábia Saudita, sobretudo por causa da morte misteriosa de um jornalista da Arábia Saudita, Jamal Khashoggi, se bem se recordam, terá falecido dentro da embaixada da Arábia Saudita na Turquia em circunstâncias mal esclarecidas. Joe Biden terá utilizado esse caso para proferir algumas acusações ao rei saudita durante a campanha de 2020. Ora, a análise feita por este jornal turco aponta como uma das razões do afastamento da Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos advém desse fato. Contudo, o que temos acompanhado de outros analistas é que esse processo é um pouco mais complexo e mais antigo. Há quem defenda que este processo começa com as guerras no Iraque e que se consolidou com a invasão da Líbia, vamos assim dizer. A forma como Saddam Hussein foi tratado e foi posteriormente deposto e assassinado, e a forma como Gaddafi também foi deposto e assassinado, esses dois casos fez acender a luz vermelha em alguns países. E a Arábia Saudita terá sido um dos países em que as respectivas lideranças começaram a refletir sobre os riscos de uma excessiva dependência de países como os Estados Unidos, de uma forma geral dos países do Ocidente, e terão começado a tomar algumas cautelas. Uma outra razão que poderá também estar ligada a esta tomada de decisão, que não é refletida aqui neste artigo, mas também que tem a sua relevância, é o fenómeno da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as sanções que foram aplicadas à Rússia. Ora, muitos analistas também têm defendido que outros países, ao observarem o comportamento do Ocidente relativamente à Rússia, estarão pensando que no futuro poderão passar pelo mesmo processo, caso em algum momento tiverem posições discordantes do Ocidente. Daí que esse processo de procura de desengajamento, de diminuição da dependência nas suas relações econômicas com o Ocidente, da diminuição também das reservas nacionais em dólares, é uma medida de precaução para com eventuais cenários futuros. Por exemplo, a Rússia neste momento tem uma quantia bastante significativa de recursos em bancos ocidentais e que estão presos, estão na iminência de serem, estão congelados neste momento, mas está-se a discutir transferir pelo menos parte deste valor para a Ucrânia, o que para muitos também poderá configurar-se num abalar da confiança das instituições financeiras ocidentais e que isto poderá fazer fugir, poderá perigar a confiança nesses bancos, e muitos países, ao observarem esses comportamentos, poderão mudar também os seus investimentos para outras regiões. Portanto, voltando agora aqui ao artigo, o chamado Acordo do Petrodólar da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, negociado após a crise do petróleo em 1973, terá terminado a 9 de junho. Segundo este artigo, não foi renovado. O acordo previa que a Arábia Saudita determinasse o preço do petróleo exclusivamente em dólares americanos e investisse as receitas excedentes do petróleo em títulos de tesouro americano. Por sua vez, os Estados Unidos, qual era a compensação que os Estados Unidos oferecia à Arábia Saudita? Apoio militar, suporte e proteção militar.
Ora, seguindo esta notícia e o que muitos analistas têm dito, se o reino saudita, as autoridades sauditas, neste momento, não estão a sentir muita, total confiança na proteção dos Estados Unidos, na proteção militar, mas sobretudo também na proteção do próprio regime, é provável que por estas razões estejam a tentar se desconectar um pouco da sua dependência econômica dos Estados Unidos. É bom reforçar aqui que a Arábia Saudita passou a fazer parte agora dos BRICS expandido, não é? Entrou numa segunda leva de países, o que é também mais um sinal de que a Arábia Saudita pretende diversificar os seus blocos de relações econômicas, mas sobretudo também de garantia de segurança. Um outro elemento importante também tem sido o reaproximar de relações entre a Arábia Saudita e o Irão, que é algo que não acontecia já há muitas décadas. Por força da sua participação nos BRICS, naturalmente que a relação entre a Arábia Saudita da Arábia Saudita com a Rússia e com a China tem também todas as condições para melhorar. Pronto, essas notícias valem o que valem, contudo, tem sido cada vez mais recorrente este assunto na pauta. Também, muitos especialistas têm apontado de que os efeitos práticos, as consequências práticas destas decisões levam tempo, portanto, o mais normal é que não haja efeitos no curto prazo, quer dizer, os Estados Unidos, enquanto potência militar e económica, continuará a ser ainda por um bom tempo, contudo, são sinais de que poderá haver mudanças no futuro. Portanto, é preciso continuar a acompanhar estas notícias e ir observando efetivamente que consequências terão no futuro.